Nesse momento, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para que possamos, ao ouvirmos o estudo da noite, levar em nosso íntimo, refletir, buscando colocar toda essa doutrina de renovação e de consolação em prática na nossa vida. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado e intuído pela espiritualidade amiga, para que possamos todos aumentar o nosso conhecimento sobre essa doutrina de luz e de renovação. Graças a Deus e que assim seja. Sandro falando sobre a valorização da vida, né? Isso. A dor não pode falar mais alto. Bom, pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Estão bem? Sim, tranquilos? O tema pode parecer um pouco pesado, que a gente vai aproveitar o mês de setembro, né? Que fala sobre a valorização da vida, sobre o suicídio. Mas a gente vai tentar tornar ele um pouco mais leve, se é que é possível, né? Muita gente não gosta de falar de morte, mas a morte é uma realidade, não há como a gente escapar, faz parte da vida. Aliás, é a única coisa certa na nossa vida é a morte. O resto é um ponto de interrogação. Não importa o planejamento que façamos, a maneira que a gente chega, a família, o meio, o que vai acontecer na nossa trajetória vai depender da nossa postura, da nossa atitude, de como a gente recebe tudo aquilo que chega. Mas a questão do suicídio é uma questão que pode ser melhorada no planeta. Vocês sabem como surgiu o Setembro Amarelo? E por que surgiu? Em 1994, nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos, ele sofria de uma depressão profunda e se suicidou. E na época ele estava consertando um Mustang amarelo. Isso em 1994. E aí a família passou todo ano, na data da morte dele, que foi 10 de setembro, na data que ele se suicidou, distribuir fitinhas amarelas. E aí em 2005, acho que foi 2003, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, incorporou, né, esse símbolo e aí criou o Setembro Amarelo. Então foi por conta, né, de um garoto que sofria de depressão, que é uma das principais causas do suicídio, né? Mas antes da gente entrar ali propriamente dito nos números, eu gosto muito desse site aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês. Esse ano, vocês têm ideia de quantas pessoas já cometeram suicídio? Uma ideia, um chute? Ideia? Pode falar, qualquer número, absurdo. É bem alto, né? Uns 500 mil. Quase. 754 mil pessoas se mataram esse ano. No Brasil? Não, mundo. No mundo. Era muito alto. 754 mil pessoas, tá? Esse dado vocês podem pesquisar depois, de um site chamado SUPRE, S-U-P-R-E, que é a prevenção ao suicídio, ligado à OMS, e no WHO, W-H-O, todos ligados à Organização Mundial de Saúde, tá? São dados online, né? Mas, por outro lado, vou dar um dado mais, nós já somos, no planeta, 8.246.553.070 almas. Está crescendo. Apesar desse número assustador, né? Está crescendo. Almas estão chegando o tempo inteiro. E o nosso tema, né? Valorização da vida, usando aí o símbolo do Setembro Amarelo, a dor não pode falar mais alto. A sugestão que me deram é quando a dor fala mais alto. Então eu resolvi mudar.
né? Resolvi colocar, né, que a dor não fale mais alto na vida dessas pessoas que sofrem, que pensam, que são estimulados de alguma maneira internamente pelos pensamentos, ou por algum irmãozinho menos feliz, que também pode se aproveitar de uma crise profunda e incentivar esse tipo de pensamento, gera também responsabilidades para ele, naturalmente, para que isso possa mudar. Porque, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, 90% dos casos de suicídios eles podem ser contornados, né? Como espíritas, a gente sabe que acabar é muito difícil, né, no momento que a gente vive, mas eles podem ser diminuídos, esses números. Esse ano a gente deve fechar aí com quase 1 milhão de pessoas, né, que irão se suicidar. E isso é uma realidade muito triste, porque a maior dor do suicida qual é? É descobrir que não morreu, né? E que aquela dor que ele sentia, porque na verdade o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor que ele sente. E que aquela dor que ele sentia, ela vai ser aumentada. Então por isso que a indicação médica, a indicação dos órgãos que fazem acompanhamento, que fazem divulgação, é converse, fale, pergunte, ajude, auxilie. Porque isso é que vai salvar a vida. Isso é que vai ajudar a pessoa a sair daquele estado. Eu não sei aqui vocês, né? Mas eu já vivenciei de forma muito próxima a tentativa de suicídio. Então, assim, é um parente, né, muito próximo, e é um período que realmente perturba demais, porque muda totalmente a visão da pessoa, a estrutura da pessoa, é uma coisa muito diferente, né? Muito diferente. E é super real, não tem frescura, né? É uma questão química para muitos, né? Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa abrir mais o diálogo. Eu ainda acho que só o setembro é muito pouco, isso tinha que ser feito, né? Porque as estatísticas, vocês vão ver aqui, elas são diárias. Acontece todos os dias. Não acontece só no mês de setembro, né? Então a gente precisa realmente ter isso um pouco mais em mente. A gente vai começar pelos dados, depois a gente entra propriamente aqui no Livro dos Espíritos, né? Que trata com um pouco mais de profundidade. Então, fonte, Agência Brasil, a gente sempre coloca a fonte porque no YouTube eles colocam a fonte lá. Tá? E é interessante para dar credibilidade aos dados, né? Ó, são dados de 2023, foram os últimos que eu consegui encontrar. Então aqui, no Brasil, 31 internações por dia em tentativas de suicídio. Todos os dias, 31 pessoas são internadas por tentativa de suicídio. Mas olha só, esses números, eles não são reais. É muito maior que isso aqui. Muito maior que isso aqui. Porque a polícia, os órgãos que fiscalizam e que fazem essa pesquisa, eles dizem que muita gente chega nos hospitais por tentativa de suicídio, mas eles omitem. Não falam que foi. Dizem que foi um erro, foi um descuido, foi, né? Então, assim, não são dados reais, são dados que são comprovados ali por pessoas que realmente assumem, né? Então, no Brasil, tá? 31 internações por dia. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde. Nessa hora que a gente vai passar aqui, 90 pessoas terão tirado a vida por suicídio. 3 vezes, ou 2, né? A quantidade que nós somos aqui hoje. Ao final da palestra, 90 pessoas terão tirado a sua vida. Imaginem, que a gente aqui está falando e é o que a gente vai falar, do suicídio direto, né? Não do suicídio indireto. Eu até brinquei a hora que eu entrei ali,
a gente estava conversando. Alguém falou comigo sobre, né, o suicídio, citando o suicídio indireto. E todos nós aqui, de alguma maneira, somos suicidas involuntários, indiretos, chamem como quiser. E você está pensando, por quê? Mas eu não quero morrer. Mas o que é que a gente come? O que é que a gente pensa? O que é que a gente bebe? Qual a maneira que a gente vive? Somos raivosos? A gente estimula esses tipos de pensamento? Tudo isso desgasta. Se a gente tem uma doença e não pode fazer tal coisa aí, faz. Aquilo consome um tempo da nossa vida, um tempo da nossa existência. Então, de alguma maneira, todos nós estamos abreviando a nossa existência de maneira lenta. Tem gente que brinca, né? Não, eu fumo, cigarro mata. Não, mas não estou com pressa, mata aos poucos. Eu não estou com pressa de morrer. Mas todo dia se mata um pouco. E vai responder por isso. É o chamado suicídio indireto ou inconsciente. E o que eu falei ali e brinquei com a pessoa é que espíritas não têm esse argumento. Não tem como a gente chegar na espiritualidade e falar, eu não sabia. Então, se alguém aqui não sabia, já está sabendo e não vai poder usar desse artifício, né? Quando chegar lá e alguém falar, você veio através do suicídio. Fala, não me matou. Você não podia comer isso, beber isso, fazer isso, você fazia, comia, bebia. Alguém aqui come o que não deve ou bebe o que não deve? Não? Sim, esse é dos meus, olha lá. Eu também, a gente faz isso, né? Infelizmente. A gente não tem uma disciplina muito, né? A gente comete alguns atos falhos, né, na nossa existência. Enfim, essa é uma base de números. Ainda dados da OMS, tá? Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. Cara, isso aqui cresceu, olha aqui, em uma década os casos de suicídio no Brasil aumentaram em 43% entre os adolescentes. O aumento foi de 81%. Então são números assim absurdos. Em 2023, nós tivemos no mundo quase 500 mil homicídios no planeta e quase 1 milhão de suicídios. Mais que o dobro. Para a OMS já é epidemia há muito tempo. Só que ninguém trata como epidemia. Por que eu estou dando esses números? Para que a gente possa ter uma clareza, porque quando a gente fala disso, não é só porque traz consequências no pós-morte. É porque traz consequências para quem fica. Consequências profundas para a família. Para as pessoas que presenciaram, que estão no entorno, que ficam aqui, que convivem com isso o resto da existência. E a gente precisa, infelizmente, falar disso para que a gente possa passar isso para frente. Porque em algum momento, se não já aconteceu, alguém vai chegar perto de vocês e vai falar. Fala, não sei para que eu vivo. Porque os sinais são sutis. Mas se a pessoa começa com esse tipo de pensamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desviar o caminho, desviar a rota, é trocar o assunto, é trazer para o nosso lado. E aí o papel das religiões, porque a fé faz diferença. Acreditar que a vida continua e que há algo além daqui, que não é só material, é muito importante para essas pessoas. Então, por isso que dialogar é muito importante. Falar sobre é muito importante.
Para cada suicídio, existem outras 20 tentativas frustradas. Então, se a cada 40 segundos morre uma pessoa, a gente pode dizer que a cada 40 segundos são 21 tentativas. Uma, sucesso. Se é que a gente pode chamar isso de sucesso. Então, assim, são números impactantes e necessários. O nosso país, o Brasil, é o 8º no ranking aqui. Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia, Paquistão e Brasil. O nosso é o 8º no ranking. Bom, segundo a OMS, 90% dos suicídios são potencialmente evitáveis. Ainda segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam disso? Uhum. Eu não sabia disso. Eu sabia. Você sabia? Sim. Eu não sabia. Você é da área médica, né? Não vale, não, Valéria não vai. Eu sou uma ansiosa. Eu não sabia. Você vê, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos que tem os maiores índices de depressão em todo o globo. Você vê que a gente está bem ranqueado, né? Imaginem. Principais causas do suicídio: depressão. Então vejam, ó, se o nosso país é um dos mais ansiosos do mundo e a depressão, né, também nós estamos aqui no topo, depressão, transtorno bipolar, transtorno borderline e abuso de substâncias como álcool ou drogas. Essas são as principais causas do suicídio. Desafios enfrentados para o tratamento: estigma social em relação às doenças psicológicas. Estigma social são atitudes negativas, exclusão de indivíduos. Então, indivíduos que ficam a par na sociedade, que são naturalmente colocados de lado, né? A classe social também é um grave problema, porque o número mais elevado está nas classes mais baixas. Doenças psicológicas, dificuldade de acesso aos cuidados com a saúde mental e a precarização pública no atendimento aos pacientes. Então, assim, é um conjunto tão difícil de se harmonizar, né, de se conseguir. E por que eu falo isso? Porque a gente está diretamente ligado a uma instituição, né, que, diante desses números, é uma instituição muito pequena, que é o Laje, mas é uma instituição grande, tem outras tantas em Friburgo, né, instituições que fazem esse tipo de tarefa, e a gente sabe da dificuldade que é de organizar, de dar o atendimento necessário, de dar o suporte necessário, de dar o que as pessoas merecem receber, porque a dificuldade em termos de lei, de estrutura, de cobrança, de dinheiro, é muito escasso e é muito difícil. E isso só complica. E eu imagino em termos de Brasil, em termos de cidade, de estado, de mundo, como é que se pode conseguir consertar tanta coisa errada que a gente vê. É necessário uma mudança que, se ela começar agora, eu acredito que daqui a 60, 70 anos a gente possa realmente ter, né, um padrão mais elevado em termos de atendimento público, né, em termos de responsabilidade social, em termos de adequação para essas pessoas que sofrem de depressão, de transtorno bipolar, dessas síndromes que podem levar ao suicídio. Então, assim, é um trabalho que precisa em algum momento ser iniciado. Foi como eu falei para vocês no início, né? Eu acho que falar disso só em setembro é muito pouco, que é quando se tem uma ênfase maior, e eu confesso a vocês que eu nem escuto muito. Não, já escutei mais no passado, não sei vocês. Eu tenho escutado muito pouco sobre o Setembro Amarelo, não sei porquê, mas eu tenho escutado muito pouco, então já foi muito mais, né? Lá no Laje, por exemplo, né, os setores sociais, eles fazem as campanhas, fazem os murais e tudo,
Então, assim, existe uma divulgação. Então, eu acho que isso tem que ser mais, né? Bom, colocados os números, a gente vai pegar o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, desgosto pela vida, suicídio, tá? Mas antes eu queria ler para vocês, eu ia ler no final, mas eu vou ler no início, porque o tempo eu já vi que vai consumir mesmo. Da outra vez que eu fiz esse estudo aqui, eu li esse texto, e esse texto é muito bacana. Ele é extraído do livro Aprendendo a Lidar com as Crises, de Vanderlei Pereira. Tá? É uma referência aí para quem quiser Aprendendo a Lidar com as Crises. E o texto é Ser Espírita. Ser espírita não é ser um religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Né? Tem um espírita que diz que espírita não é para... Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Né? Raul Teixeira. Né? É uma frase interessante, né? Mas o espiritismo traz uma clareza... traz algumas reflexões muito profundas para a nossa vida e a gente acaba mudando a nossa atitude. Eu digo que hoje eu sou muito diferente do que eu era, graças à doutrina espírita. Se não fosse o espiritismo, talvez eu fosse uma pessoa muito pior, né? E olha que eu não me considero uma pessoa muito boa. Bom, não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Isso é outra coisa que a gente repete muito, né? Essa semana até ontem eu conversei com o Wagner a respeito disso, né? Pelo WhatsApp, mandei um vídeo para ele que eu recebi, né? Sobre as casas espíritas, mas depois eu refletindo, né? A gente não precisa querer prender as pessoas dentro da casa espírita, né? A casa espírita tem que ser realmente uma casa de passagem. As pessoas têm que vir, aprender e levar para o mundo aquilo que, se está fazendo bem para você, passe para outras pessoas. Divulgue. Se você se modificou, se aquilo trouxe para você alguma boa experiência, se você se tornou uma pessoa melhor, se você mudou algum hábito, passe aquilo para frente. Eu acho que esse tem que ser o objetivo das religiões, não é só do espiritismo. Às vezes a gente erra em querer prender as pessoas, muitas casas querem, né, segurar. Ao contrário, vai, né, leva, pega o conhecimento que você adquiriu, as coisas boas e divulgue, leve para outras pessoas. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação. É compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não é só comunicar-se com espíritos, porque todos indistintamente se comunicam, mesmo sem saber. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura, é transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Fé sem obras, né? É a gente ter fé e tudo e não fazer nenhum movimento para colocar aquele aprendizado em prática, em benefício das outras pessoas. Esse é o objetivo. É como a gente ganhar na Mega Sena e usar o dinheiro único e exclusivamente para a nossa felicidade. Aí na próxima a gente nasce duro, pobre, querendo ganhar na Mega Sena e não ganha. Né? Por quê? Porque nós lá atrás tivemos a oportunidade e erramos, né? Sempre que eu falo isso, eu lembro do meu irmão. Porque a gente comenta, né, do meu irmão e tal, de premiação de Mega Sena, que a gente escolhe as coisas e tal. Ele falou, não, essa aí não me mostraram. Essa gavetinha trancaram, porque se me mostra eu ia querer nascer rico, claro, né? Ser espírita não é consolar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida é mais bem-aventurado dar do que receber. Não é esperar de Deus que Deus desça até onde nós estamos, é subir ao encontro de Deus.
elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isto é ser espírita, com as bênçãos de Jesus, nosso mestre. Então, quem quiser ler, extraído lá do livro Aprendendo a Lidar com as Crises. Por que eu li isso? Porque eu acho que para esse aspecto da vida, para esse desgosto, para esse tema suicídio, é muito importante a gente ter um entendimento do que pode acontecer caso a gente tenha esse tipo de pensamento. Eu até questionei há uns anos atrás uma conhecida minha, muito estudiosa do espiritismo, e eu disse a ela: espírito não se mata, não se suicida, né? E ela me falou: espírita se suicida sim. E eu conheço um espírita que se suicidou. E eu ia fazer uma palestra sobre o suicídio. E aí eu falei: mas sério? Ela falou: vem cá. Aí me chamou na sala, a gente sentou, ela conversou, me falou quem era a pessoa, conhecida. E eu fiquei surpreso. Não? Por quê? Porque a gente realmente acredita, eu pelo menos, se eu venho aqui, se eu me proponho a falar, se eu me proponho a estudar, eu acredito nisso aqui. Eu não vou falar sobre uma coisa, eu não vou passar algo que eu não creia. Agora, a pessoa fazer isso, e essa força, essa dor, ser tão insuportável a ponto dele negar tudo isso, ou então pagar para ver, porque isso foi, é o que foi feito, deve ser um desespero, uma coisa assustadora, Então, por isso que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E é a recomendação de todos os órgãos que fazem esse trabalho. Kardec, preocupado com isso, então, tem um capítulo destinado ao suicídio, onde ele faz uma série de perguntas. Na 943, ele pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E assim, as respostas dadas pelos espíritos, eu acho que às vezes elas são até diretas demais. Mas por quê? Porque eles sabem o caminho. Eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem que mesmo sendo doloroso para quem está aqui, eles já vivenciaram isso e vivenciam isso há muito tempo. Porque é necessário a gente entender que o grupo de espíritos que trabalhou aqui no Pentateuco, que trabalhou com Kardec, são espíritos elevados. Espíritos que trouxeram informações que servem para todo mundo. Não é a visão de um espírito sobre um tema, assim como a visão de um médico ou de um dentista sobre o tema medicina ou odontologia. O espírito, esses espíritos têm a capacidade de compreensão muito mais ampla do que a nossa. A gente nem consegue mensurar isso. Então, a resposta é muito direta deles. Então, às vezes, a gente fica um pouco, Então, na 946, Kardec pergunta: de onde vem esse desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Ociosidade, falta de fé e saciedade. Então, muitas vezes aquele que tem muita coisa, e isso a gente acompanha, grandes artistas, no meio artístico, a gente tem a depressão espalhada de uma maneira, a gente até às vezes se surpreende. Esses dias até eu fiquei sabendo de uma dupla, de um cantor de uma dupla, que sofre há décadas com depressão profunda. E quando eu vi a notícia, o meu primeiro pensamento foi: o cara tem tudo. O cara tem tudo. Tudo que pode querer, que ele pensa. E eu vi uma entrevista, procurei, achei uma entrevista dele falando sobre isso, e ele falou isso, ele falou: cara, quando eu vi que tudo estava ao meu alcance, a vida para mim perdeu sentido.
Tudo era muito fácil para mim. Tudo que eu queria, eu conseguia. Eu esticava a mão, eu tinha. Tudo, tudo. Então ele falou que naquele momento o problema dele começou. Então vejam vocês que se a gente anseia em ter dinheiro, achando que o dinheiro vai solucionar todos os nossos problemas, pode ser que esse lado material, né, cause um problema muito maior do que aquele que a gente tem hoje. Porque acreditem ou não, a falta de dinheiro, ou a gente achar que não tem o dinheiro suficiente, o vencimento dos boletos, as contas para pagar, faz a gente acordar cedo, faz a gente ter responsabilidade, faz a gente trabalhar, faz a gente aturar pessoas, faz a gente brigar, uma briga boa, vamos dizer assim, né? Por várias questões, faz a gente lutar, isso estimula a gente. Agora imagina se você tem lá a conta abarrotada, será que você acordaria 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã? Não é não, Sérgio? Será? Não é? Será que a gente trabalharia até 9 da noite, 10 da noite, no outro dia 4 da manhã, 5 da manhã de novo? Ou meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã? Eu lembrei de você trabalhando com som. Então, coisas, né, situações de vida fazem a gente se mexer. E às vezes as facilidades podem trazer dores e sofrimentos muito mais profundos do que o que a gente de repente tem hoje. Então, talvez o financeiro não seja a solução de tudo. Eu até acredito que não seja. Então ele diz, efeito da ociosidade, da falta de fé. Quando a gente falou da falta de fé, por que a falta de fé? Aqui entra o papel da religião, apresentar Deus. Por que é tão importante a gente apresentar Deus às crianças hoje? E como é que está a nossa sociedade? E essa geração nova que está chegando? Tão difícil, tão complicada, tão distanciada, que são filhos de uma geração que já tem algum problema. A gente vê pelo esvaziamento das religiões dos jovens. Então como é que vai ser esse futuro? Eu não estou dizendo que a religião vai salvar. Eu não estou dizendo que a religião é a salvação do planeta. Mas a religião traz uma base muito importante. E é necessário apresentar Deus. A gente não precisa estar dentro de um templo, Jeová, evangélico ou espírita, ou uma igreja católica, para poder acreditar, para poder ter fé e para fazer as coisas certas na vida. Mas é necessário apresentar às crianças Deus. Essa força que rege o universo. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas eu sou um curioso e eu acompanho, eu vejo alguns programas e tal. Então a NASA agora descobriu vida, né? Não vida, né? Eles descobriram indícios de vida. Indícios de vida em Marte. Uma sonda está lá e tal. Pá. Hoje estava conversando com a pessoa, você acredita nisso? Eu falei, não, isso aqui eu não estou falando de religião, isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência, dados, fotos. Eles colheram pedras, materiais, existia um rio, água, tem lama. Então, assim, é uma série de fatores que os caras estudam e quando eles chegam a divulgar, eles já estão estudando aquilo ali há 1 ano. Né? Então, vários indícios de que muito próximos de nós tinha vida. Há 3, 4 bilhões de anos. Né? Se tem, eu não sei ainda, mas tinha. Então, no universo desse tamanho, só nós aqui? Planetinha Terra, esse dia ainda postei lá uma foto, né? Da nossa... Pontinho de areia. Um negocinho. Será que a gente é capaz de realmente acreditar que só nós fomos beneficiados com a vida no universo infinito?
Ah, o universo é infinito, ele está crescendo o tempo inteiro. Beleza, mas o universo tem fim, tá? Como é que é o fim do universo? Alguém faz ideia? Não, você chega lá, não tem como você passar. Aí o que? Uma parede? E o que tem atrás da parede? Quem construiu a parede? Então, sim, são coisas que a gente fica pensando, então, é muito grande, entendeu? O processo é enorme. Não ter fé, não acreditar em algo além dessa vida que é muito boa, que a gente leva, mas é muito simples isso aqui. É muito pouco. É muito pouco. A gente valoriza certas coisas demais. A gente dá importância demais a certas coisas. A uma palavra mal colocada. Às vezes a pessoa acordou num dia ruim. A gente briga. A gente cria conflitos por coisas que... Às vezes eu chego em casa de noite e paro para pensar. Cara, é uma coisa assustadora, às vezes, as coisas que a gente pensa. Entendeu? O Rogério sempre comenta comigo. A gente conversa bastante. Ele fala, pô, tem dia que a gente conversa alguma coisa aqui sentado e tal, e eu chego em casa e não durmo. Porque eu levo aquilo comigo para casa e quando eu deito, tiro um cochilo, daqui a pouco eu acordo, o problema me acordando. A conversa me acordando. E aí eu não durmo mais, eu fico com aquilo remoendo a cabeça e tal. Você vê, a gente faz isso constantemente. Constantemente a gente faz isso. E será que é tão importante a gente valorizar tanto essas coisas que nos trazem muitas vezes tanta dor de cabeça, tanta perturbação? Mas como é que a gente faz o papel inverso? Como é que a gente consegue se livrar disso? É difícil, não é? Porque a responsabilidade traz isso. É o que eu estou falando com vocês. Às vezes, o boleto que vai vencer é importantíssimo para a gente continuar acordando cedo, para a gente trabalhar. Porque é o esforço, o movimento que a gente vai fazer, e naquele movimento a gente vai aprender mais um monte de coisa. Então a gente tem que valorizar a vida. A gente tem que valorizar o que a gente tem, porque a gente precisa deixar esta vida melhor do que chegamos. E para isso a gente tem que abrir canais. Para aqueles que exercem suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes, os seus problemas, com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Aqui é a questão da fé. Aqui é a questão da fé. Se a gente acredita no materialismo único e puro, numa vida só, realmente é muito difícil a gente conseguir viver. Eu penso assim. Se eu não tivesse a certeza de uma vida futura, da continuidade da existência, se eu não tivesse essa certeza e essa fé, eu confesso a vocês que eu não faria talvez metade do que eu faço. Porque o meu objetivo, sendo uma vida só o material, eu ia me dedicar a quê? Ganhar dinheiro. Hã? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Ao material. Única e exclusivamente. A melhoria da minha vida, a minha saúde, eu ia querer viver 200 anos. É uma só. Eu tenho que viver ela o máximo que eu conseguir. Agora, como eu não acredito nisso, eu sei que a vida continua, e eu sei que eu vou retornar, e eu sei que esse meu retorno terá consequências baseadas na minha existência atual, então eu preciso ser melhor. Eu preciso ajudar, eu preciso acreditar nesse processo. E aí na 944, Kardec pergunta, o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário, aí é que ele entra no voluntário, é uma transgressão dessa lei. O suicídio voluntário, ou direto, é aquele que a pessoa amarra uma corda, dá um tiro,
pula na frente de um trem, se joga numa ponte. É o suicídio direto, voluntário, é aquele que o cara pratica o ato para tirar a vida. O involuntário ou inconsciente, né, é aquele que gradativamente, né, fumando, bebendo, mantendo ali pensamentos ruins e tal, atitudes ruins que vai desgastando. Esse é o suicídio indireto ou involuntário. Aí ele pergunta, o suicídio não é sempre voluntário? E ele responde, o louco que se mata não sabe o que faz. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Os espíritos respondem, insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então vejam que os espíritos são muito diretos. Não trabalhavam o quê? Trabalhar para ganhar dinheiro, para viver, faz parte do processo. Mas trabalhar os problemas, trabalhar os sentimentos, trabalhar um entendimento melhor da vida, buscar o significado da nossa existência. Porque a gente nasce com esse objetivo. A gente não pode viver por viver. O que a gente está buscando aqui essa noite? Nós somos um grupo aqui de 40, 50 pessoas, num domingo à noite que a gente poderia estar em casa, está até um friozinho gostoso, nós estamos aqui numa reunião espírita. Ouvindo alguém trazer informações, para quê? Por que a Valéria está aqui sentada? Por que eles estão ali gravando para botar na internet? Por que pessoas vão lá e escutam o que a gente fala? O que essas pessoas buscam? Qual é o objetivo de vocês? Vocês saíram de casa para quê? Os que estão em casa escutando, vendo, para quê? Tem que ter um objetivo. O objetivo é aprender e colocar em prática. É para isso que a gente está aqui. Melhorar, se aperfeiçoar, sermos melhores. O tempo todo. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Esse é o objetivo da vida. Sem isso não vale a pena. Se você vem aqui para escutar, por escutar e tal, e não está adiantando nada, eu já falei isso diversas vezes, não venha. Vá num templo evangélico, às vezes lá a pessoa se encontra e sai de lá melhor. Tem que mudar. Tem que incomodar. Tem que fazer diferença na vida. E aí Kardec pergunta, que pensar do suicida que tem por fim escapar das misérias e as decepções desse mundo? E aí eles respondem, pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Então vejam, muitas vezes a gente escolhe, a gente faz lá o planejamento reencarnatório, nasce no meio certo, na hora certa, no momento certo, e não suporta, não aguenta. E a questão do suicídio é porque a gente não pode, não tem tempo para entrar, mas ela é muito complexa. Muito complexa. Eu estava vendo um vídeo do Chico, né? Em que ele conta, em que ele fala de alguns casos conhecidos, que foram conhecidos dele, de pessoas que nasceram, né, com demência, porque deram um tiro na cabeça. Pessoas que nasceram com problemas nas pernas, paraplégicos, porque se enforcaram. Né? As doenças ligadas ao tipo de suicídio cometido. Não existe regra, mas sempre tem ligações. Isso não é castigo de Deus. Isso está nas leis naturais. Nas leis criadas por Deus. E elas se executam por si só. Porque já está escrito e funcionam. Então, assim, a questão do suicídio ela é muito ampla, mas o que a gente basicamente precisa entender e saber é que a maior dor é descobrir que não está morto. Esse é o maior sofrimento.
Tem uma história, já está chegando no finalzinho. Eu vou contar a história para vocês do suicida do trem. É uma história real contada por Divaldo. Eu já devo ter contado há alguns anos atrás. Divaldo conta que um dia ele passando numa banca de jornal, ele viu no jornal a manchete, né? O suicida do trem. E aquilo chamou a atenção, ele foi lá, leu, e ele ficou muito impactado com a notícia, porque era um pai de família, e na reportagem dizia que ele tinha mais de 10 filhos, e aí ele foi e anotou o nome do suicida, falou, vou rezar por ele todos os dias, vou botar na minha lista, né? O Divaldo contava que ele tinha uma lista, ele sentava numa janela, no quarto dele, de frente lá para uma árvore e tal, e ali ele fazia as preces diárias dele. E aí ele passou a fazer prece para esse suicida do trem, e falou que quando chegava no nome dele, desse suicida, ele ficava mais de 5 minutos como se fosse um juiz conversando com Jesus. Ele fala, Jesus, talvez ele não estivesse na sua melhor forma, com seus melhores pensamentos, tentando justificar, né, o suicídio do rapaz. E isso Divaldo fez durante 15 anos, 14 anos e alguns meses. E aí ele conta que um dia ele sentou para fazer a prece, e segundo o próprio Divaldo e o relato que eu li, da Sueli Caldas Schubert, ele tinha muita dificuldade de chorar, o Divaldo. E nesse dia ele estava com muita vontade de chorar, mas não conseguia chorar. E aí ele estava ali, ele ia começar a prece e falou, hoje eu não vou rezar. Hoje eu não vou fazer a minha prece. Hoje eu vou ficar aqui, vou pensar e tal. E aí, nisso ele começa a chorar. Começou a chorar, e ele chorava copiosamente quando ele sente a presença de um espírito. E aí esse espírito chega perto, e ele, sem olhar para trás, ele sentiu a presença e tal, e o espírito fala, por que você está chorando? Aí ele fala, eu não sei por que eu estou chorando, eu preciso chorar, eu estou com um problema, eu não tenho com quem desabafar, porque a minha vida é resolver problema dos outros, e eu não me dou o direito de levar meus problemas para ninguém. Então, eu incorporo, fico com eles, e uma hora eu preciso, né? E o espírito fala com ele, fala, eu não quero que você chore. Aí ele rindo, né? Ele falou, olha, não me peça isso hoje, porque eu tenho muita dificuldade de chorar, e quando eu começo a chorar, eu quero chorar. Então me deixe chorar, não me peça para não chorar. E o espírito insiste, né? Não, mas você é quem nos ajuda. E pá. Aí o Divaldo vira para ele, né? E vê o semblante, vê quem era o espírito, né? Não o conhece. E aí pergunta, quem é você que vem aqui me consolar? E aí o espírito diz, fala, eu sou o suicida do trem. Você reza para mim há mais de 15 anos. E a sua prece, por segundos na minha vida, né, na minha morte, era o que me trazia, durante muito pouco tempo, o distanciamento do fato. Ou seja, ele havia se jogado na frente de um trem, e ele falou que durante todos esses anos, a sensação dele era a buzina do trem, que ele escutava, e o trem passando em cima dele. E no momento que o Divaldo fazia a prece, era o momento em que ele tinha um pequeno alívio daquele sofrimento, e que ele tinha um momento de luz. E depois de muitos anos, naquele momento, toda vez que o Divaldo rezava, ele ia até ali, mas não falava nada. Ele só podia ali estar. Mas que naquele dia ele estava conseguindo conversar com o Divaldo. Então ele dizia ao Divaldo, falando, não quero que você chore, porque você é a única pessoa que pode trazer algum conforto para espíritos como eu, que realmente precisam. Porque eu sou sofredor. O que você tem não é sofrimento. E aí que o Divaldo chorou mesmo, né?
E aí o Espírito ainda, no final, ainda falou com ele, falou, você é o primeiro, que o Divaldo fala, você está me consolando, e que aquilo era muito bonito, né? Agradeceu ao Espírito, e o Espírito diz que ele nunca pensou que tivesse a capacidade de consolar alguém diante do ato que ele havia cometido contra a própria vida, e que ele agora entendia, né? Que aquilo que ele fez, ele ia ter que resgatar de alguma maneira, né? Porque ele tinha ido visitar a família, e como eu comecei a falar, né? Como eu falei anteriormente, ele viu a desgraça causada na família, né? Os filhos, cada um envolvido com tráfico, a filha envolvida com prostituição, a mulher numa miséria danada. Então, quer dizer, a morte dele, o suicídio dele, causou uma desagregação, causou um problema enorme na família. E tudo isso ele tem que resgatar depois, porque ele foi o causador. Além de todo o problema que ele trouxe para ele, para as próximas existências, né? Então, assim, a doutrina espírita, ela nos dá material, só basta que a gente busque, né? Que a gente vá atrás para ler, para tentar uma compreensão mais tranquila, tá? Bom, esse é o tema. Eu não quis pegar muito pesado, porque eu acho que o objetivo realmente não é a gente sair daqui triste, mas a gente sair daqui sabendo que a vida, o acerto, né, a nossa vitória, digamos assim, só depende da gente. Só depende daquilo que a gente faz e da maneira que a gente quer terminar essa existência. Muita paz a todos. Até o próximo aí.